Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula aqui de logística dessa disciplina de custos logísticos, tá? Na próxima semana já é a prova. Então, hoje a gente vai falar de custos tributários. A gente já falou do custo total, já falou da contabilidade, né? Já falou de custo de transporte, já falou de custo de estoque. E agora a gente vai fechar nossa disciplina falando um pouquinho dos custos tributários, tá? Vamos lá. Eu adoraria que o computador passasse. Passou. Segundo o portal tributário, o conceito de tributo, ele engloba impostos, taxas de serviços públicos e de contribuição de melhoria, tá? Que são decorrentes das obras públicas. As contribuições sociais e econômicas, os encargos e as tarifas que tributariam, eles têm características fiscais, tá? E eles são pagos ao poder público em função da gente obter ou transferir bens ou serviços, direitos ou concessão, tá? Na China, na Coreia, na França e em outros países, existe apenas um tipo de imposto sobre o valor agregado. Mas no Brasil, a gente tem 74 tipos de tributos, tá? É muito tributo. E a gente pode considerar que, direto ou indiretamente, associado aos processos logísticos, né? A gente vai ter esses tributos que vão afetar diretamente o custo logístico e eles não vão ser recuperáveis. Aqui eu trouxe 3 exemplos, tá? Na apostila vocês vão ver que tem muito mais, até chega até os 74, né? Aqui eu trouxe o adicional de frete para renovação de marinha mercante, que é um tributo. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem e Transportes, do SENAT, tem tributo também. E a contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho, que é o SAT, tá? Diante dessa quantidade enorme de tributos, a gente pode constatar que o sistema tributário ele vai incidir praticamente sobre todos os agregados econômicos, sobre a renda, sobre o trabalho, e é muito útil para a gente analisar o impacto fiscal dessas alternativas nas determinadas operações logísticas, tá? Os tributos, eles podem incidir sobre operações entre os estabelecimentos da organização, por exemplo, as remessas dos bens produzidos para um armazém, tá? A partir do momento que esses bens são distribuídos. E existem também os tributos transacionais, tá? Que são incidentes sobre as operações logísticas. Eles não vão agir sobre as operações determinadas realizadas dentro do estabelecimento. Por exemplo, a movimentação de materiais de uma linha para outra, dentro da mesma fábrica, tá? Desde que esses materiais eles não ultrapassem o limite da fábrica ou de outro estabelecimento da empresa, não vai ser cobrado determinados tributos, tá? Esses tributos, eles são relacionados basicamente às operações realizadas entre a empresa e os seus fornecedores e clientes. Mas se tiver alguma transferência entre plantas ou CD de a mesma empresa, com o mesmo CNPJ, também vai existir o ICMS, né? O famoso ICMS. Nos sistemas logísticos, o custo tributário ele vai ser formado por vários tributos, tá? Por exemplo, o imposto sobre a propriedade, sobre as vendas, sobre a circulação, existem as taxas e as contribuições. Os impostos sobre as vendas ou circulação vai variar de região por região e vai variar sobre o tipo de produto também. No Brasil, a gente se refere ao imposto sobre circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que é o ICMS. A gente tem o imposto de importação, tem o Programa de Integração Social, que é o PIS, tem a contribuição para o financiamento de Seguridade Social, que é o CONFINS. A gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. A gente tem taxa alfandegária. Então, é muito tributo que a gente lida aqui na logística, tá? Os impostos sobre a propriedade eles também podem ser aplicados às instalações e aos veículos utilizados no sistema logístico. A gente tem o Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o famoso IPTU. A gente tem Imposto sobre Produtos e Veículos Automotores, que é o IPVA, e outras taxas, tá? Esses nomes são bem conhecidos da gente. Às vezes a gente pode até não saber o seu significado, mas a gente paga, né? Vamos lá. O crédito de PIS e CONFINS sobre a aquisição de algum imobilizado, de algum ativo, vai ocorrer sobre o valor da depreciação daquele bem, tá? A gente já viu o conceito de depreciação nas outras aulas. Para que esses tributos possam ser calculados, é imprescindível que a gente verifique a maneira como o tributo ele vai incidir sobre o valor daquele bem, tá? Por exemplo, o IPI e o II, né, são impostos incidentes sobre o valor do produto e são calculados por meio da multiplicação do referido valor, né, do referido valor do imposto, pela alíquota daquele imposto por fora, tá? A gente chama isso de por fora.
Já o ICMS, ele vai ser embutido no valor do bem. No IPI, por exemplo, a gente calcula do valor do bem sobre a alíquota. E o ICMS, o valor já é embutido no produto, tá? Então, a gente vai dividir o preço pela unidade da alíquota, tá? Porque seria por dentro. Por exemplo, se a gente tem uma alíquota de 7%, o cálculo do ICMS vai ser feito dessa maneira. 1 menos 0,07, né? Que vai dar 93, tá? A preocupação com os custos tributários, ele vai se justificar não só pelas alíquotas que aqui no Brasil são bem elevadas, mas também pela interferência que ele vai ter decisiva na hora da gente escolher a nossa unidade industrial ou centro de distribuição, tá? E isso vai interferir também se vai ter oferta ou não de incentivo fiscal pelos governos estaduais ou municipais. A gente sabe que é bem comum governos dar incentivos fiscais para que determinadas empresas se instalem ali naquela região. Por quê? Ele não vai ganhar com o imposto, porque a gente sabe que imposto é caro. Mas eles vão ganhar porque vai ter mais emprego naquela região, né? Que vai estar... o nome daquela região vai subir por conta daquela empresa. Então, é interessante que exista essa troca aí, esse trade-off de imposto e instalação da empresa no local, tá? Incentivo aí fiscal. Chamei de trade-off, mas a gente não chama na realidade, tá? A gente é só um exemplo pra gente lembrar da troca. Já é uma revisão. Mesmo os impostos incidentes nas operações logísticas, que são considerados recuperáveis, que são aqueles impostos que não acumulam, tipo o ICMS, o PIS e o COFINS, a gente vai ter o custo de capital que foi investido para o pagamento antecipado desses impostos, né? Independente do momento da realização. Ou seja, a gente paga antes para receber depois. Ó, nos impostos recuperáveis, a empresa vai desembolsar dinheiro na compra e esse valor vai ser compensado posteriormente quando a gente recolher aquele valor proveniente das vendas, tá? Os tributos recuperáveis, eles que incidem sobre o transporte, a gente não chama efetivamente de custo, porque ele vai ser compensado fiscalmente na hora da gente incidir sobre as vendas, né? Quando os preços incidentes sobre as vendas. As decisões de transporte, por exemplo, que envolvem rotas, elas podem ser influenciadas pelo aspecto tributário. No Brasil, a gente vai ter alíquota diferente de ICMS para cada região e para cada produto. Então, a gente tem que verificar quais são as alíquotas de cada modal, tá? É muito importante na hora da gente calcular os impostos, tá? A gente tem que verificar aí as alíquotas de todos os modais, tá? Os custos tributários, eles são relevantes na realidade brasileira, seja nas operações nacionais ou internacionais. E tudo isso é impactado pelas diversas decisões logísticas que a gente vai ter. Por exemplo, na hora de localizar as nossas fábricas ou os nossos CDs, na hora de escolher o modal de transporte também. Mesmo que alguns tributos desses sejam recuperáveis, que não vão onerar lá o resultado econômico da empresa, mas a gente tem que dar atenção a eles, porque a gente tem que minimizar os custos de tudo que a gente está trabalhando, tá? Isso a gente vai atingir por meio de decisões logísticas que podem existir, tá? Em cada processo. Diante disso, a gente vai ter os custos que são recorrentes do nível de serviço. Como a turma é a mesma, vocês lembram que a gente trabalhou na aula de fundamentos logísticos, a gente conversou sobre o nível de serviço, sobre decisões logísticas, tá? E o que é o nível de serviço, né? Está associado com o que se deseja de resposta no próximo elo da cadeia, tá? O que a gente passa para o nosso cliente, ele vai responder aí, ele vai dizer se o nosso nível de serviço está excelente ou não para ele, tá? E em termos de disponibilidade do produto ou de serviço, né? Ter o inventário, qual a confiabilidade do nosso serviço, né? Qual a qualidade, qual é o desempenho do nosso serviço, né? Qual é a velocidade e a consistência das nossas entregas, tá? Isso é algo que vai ser acordado entre quem compra e quem vende. O comprador ele vai fazer suas exigências e o vendedor vai verificar se vai poder atender ou não. E isso vai criar valor para as duas partes, tá? As maiores exigências de nível de serviço é porque pode requerer um maior nível de estoque, de pessoal, de mão de obra envolvida, de sistema de informação. Isso vai ser o quê? Maior custo logístico com o serviço, porque os serviços têm que ser cada vez mais diferenciados para a gente poder conquistar o nosso cliente. Então, o nível do serviço é uma restrição muito grande que existe na logística. Porque quanto mais excelente é o nosso nível de serviço, mais a gente vai gastar com ele, tá? Não necessariamente. A gente tem que sair o quê? Reduzindo esses custos.
mas a gente sabe que vai ser um custo alto de qualquer maneira, porque a gente vai ter que investir o quê? Em tecnologia de informação, vai ter que ter um sistema de transporte eficiente, vai investir em armazenagem, a gente vai gastar um pouquinho a mais, mas a resposta do cliente vai ser satisfatória e a gente vai vender mais também, tá? O planejamento inadequado na logística pode acarretar, por exemplo, falta do produto ali para atender a demanda. Então, a nossa oferta tá o quê? Tá baixa. E a gente vai perder venda e vai comprometer a imagem da nossa empresa. E comprometer também a fidelidade dos nossos clientes. Se isso acontecer 2 ou 3 vezes, aquele cliente vai dizer, não vou mais lá, porque toda vez que eu vou, não tenho o meu produto. Isso acontece com a gente no dia a dia também, tá? E o resultado econômico da empresa vai fazer o quê? Vai diminuir. Existem também os custos de vendas perdidas, tá? Que são aquelas vendas que não vão se concretizar por causa de falhas logísticas. Por exemplo, a gente tem um problema na gestão de estoque, por exemplo, a falta de uma mercadoria na hora do desembaraço aduaneiro, ou no modal de transporte, na entrega atrasada de produto, por causa de falha da distribuição, quando a gente cancela pedido, quando a gente dá um atendimento insatisfatório para o cliente, quando a gente tem devolução, quando a gente tem erro de pedido ou qualquer outro problema operacional que vai comprometer o nosso nível de serviço, a gente vai perder uma renda. E essa renda perdida vai ser imputada nos custos de vendas perdidas, tá? As falhas. As falhas, elas vão se relacionar ao fato da empresa incorrer em perdas anormais, tá? Por exemplo, mau funcionamento dos elos da cadeia de suprimento ou algum processo logístico que vai afetar a qualidade do produto ou do serviço, tá? Uma falha é qualquer evento que vai afetar a qualidade desse serviço ou desse produto e a rentabilidade dele, tá? Por exemplo, má administração de compra ou de venda, má administração de estoque dos materiais, a má administração dos prazos de estocagem também, de recebimento, de pagamento, atraso na entrega e qualquer outro problema operacional pode ser decorrente de uma falha, tá? Já que ela ocorreu, a gente tem que procurar agora corrigir essa falha, tá? E para a solução da falha, a gente vai ter custos também. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Evitar de perder a venda. E se a perda for efetivada, quais são os nossos esforços, né, para reverter ou amenizar as consequências dessa falha? A gente pode mensurar, né, medir a gravidade dessa falha em termos monetários, né? Quanto a gente perdeu de grana aí com essa falha. Ou a gente vai somar todos os custos, tá, que foram necessários para disponibilizar aquele bem e ele não foi vendido, tá? Isso tudo a gente tem que contabilizar, tá, gente? Toda empresa, ela precisa planejar suas vendas, sua produção e seu processo de compras para que não haja nem excesso, nem falta de inventário. A gente já viu isso em estoque, tá? Nesses 2 casos, a gente vai ter custo desnecessário. Muitas vezes esses custos são ocultos e a gente não consegue mensurar, tá bom? A gente também tem o custo de excesso, que é aquele custo de manutenção de cada unidade de estoque. O custo de falta, a gente também associa ao custo de venda perdida, tá? O ideal é que vá ocorrer o equilíbrio e que as empresas estabeleçam um estoque de segurança, ou seja, um estoque mínimo, para que não ocorra falta desses produtos e que coordenem o planejamento de vendas, a produção e as compras também para que não haja excesso, tá? Essa questão é difícil? É. É controversa? É. Porque depende de cada empresa, depende de cada setor, tá? Pra gente saber se vai precisar ter um estoque, por exemplo, just in time, ou se a gente vai trabalhar com uma gordurinha ali naquele estoque, tá? É difícil, a gente já citou alguns exemplos, a gente já citou exemplo de lojas, a gente citou exemplo de centro de distribuição, e a gente já citou exemplos de hospitais. São produtos e serviços diferentes, tá? Dentro de um estoque. E às vezes a gente vai precisar ter produtos ali que só vão dar custos, mas que são necessários, tá? Então, é difícil a gente determinar ou atribuir o custo de falha na logística, tá? Que são decorrentes do nível de serviço que a gente está querendo dar para o nosso cliente. E não é fácil a gente compreender o impacto, por exemplo, de uma fábrica parar um dia inteiro ou um lote inteiro porque chegou danificado no destino, tá? Esses custos eles podem ser de responsabilidade de mais de uma atividade da empresa. E também pode ser de agentes externos, tá? Mas são contemplados dentro dos custos logísticos totais da empresa, tá?
mesmo se for custo decorrente de avaria na hora da movimentação na entrega, tá? Porque o produto só deixa de ser nosso quando chega ao cliente, mesmo comprado. Então, se chegou com erro, se chegou com avaria, volta pra gente, a gente vai ter que dar outro novo pro cliente, né? Isso aí é custo. É mais fácil a gente buscar eficiência na gestão dos custos logísticos, minimizando aqueles custos e, ao mesmo tempo, satisfazendo o cliente do que perder uma venda. E aí seria uma falha ocorrida no nosso processo, tá? A difícil mensuração desses custos vai fazer com que as empresas elas busquem soluções alternativas para avaliar essas perdas. Aí a gente tem o exemplo da Ford Motor Company, que foi muito divulgado na mídia esse fato, tá? Em 2002, a Ford deu R$100, né, para quem fizesse um test drive, né? Concedeu um bônus de R$100 para quem fez um test drive em algum dos carros e comprou em outro concorrente. Como é isso? Então, isso queria dizer que o nível do cliente não tinha sido atendido e o valor seria um custo de venda perdida, tá? Não necessariamente pela falta daquele carro em estoque, mas porque o cliente provou e não gostou, preferiu de outra marca. A gente imagina que a margem de venda de um carro seja maior do que esse preço aí de R$100, né? Mas foi a forma que a empresa deu para poder mensurar essa perda, tá? O nível de serviço ao cliente é um dos focos da logística e a gente tem que ver se é necessário, né, que seja contemplado o impacto dessas exigências de cada cliente na hora de a gente calcular o resultado econômico da nossa empresa. A gente pode atingir qualquer nível de serviço, inclusive de excelência, mas a gente tem que priorizar os nossos custos totais, tá? Que é o grande paradigma ou o grande dilema aí da logística, tá? Vamos lá. Os custos associados aos processos logísticos. A gente já estudou alguns deles, mas vamos aqui fazer uma grande revisão geral. Custos da logística de abastecimento, tá? Os custos de obtenção que são associados aos processos de compra, por exemplo, os custos de transporte, de seguros, de embalagens, entre outros que a gente já viu na aula de custos de transporte, são incorporados aos materiais que são adquiridos, tá? No Brasil, a maioria dos fornecedores vai embutir no preço total os custos logísticos associados aos subprocessos de armazenagem e de movimentação e transporte desses materiais, tá? O custo do transporte é um dos maiores problemas na identificação dos custos logísticos aqui na nossa cadeia de abastecimento. A gente já sabe. A maioria das empresas não tem informação do frete de compra, tá? Segregada do valor do material, que é contabilizado na hora da gente fazer o nosso estoque ativo, né? Porque a maioria dos fornecedores, eles não vai destacar essa informação na nota fiscal. Quando essa informação existe, vai estar lá na área de compras, né? E muitos materiais são adquiridos na hora de negociando o preço, já incluindo o valor de frete do seguro, tá? Se a gente estiver analisando os custos da cadeia de suprimentos no total, a gente teria que ter essa necessidade do fornecedor compartilhar o custo para que a gente pudesse gerenciar adequadamente ele, tá? De posse dessa informação do frete, do preço do frete do abastecimento, a gente, em vez de contabilizar o valor dos materiais, né, incluindo todos os custos logísticos, diretamente em uma conta contábil só, por exemplo, o estoque de matéria-prima, a gente criaria contas contábeis específicas no nosso plano de contas da empresa, onde a gente ia segregar, ou seja, separar os valores referentes aos custos logísticos. E a gente ia tratar esses custos como custos variáveis, tá? Isso deveria ser realizado para que os gestores logísticos de abastecimento eles possam avaliar qual é o desempenho da empresa, quais são os custos mais relevantes. Por exemplo, qual o frete nacional, frete internacional, o seguro, o custo de armazenagem, honorários dos despachantes aduaneiros, dos agentes de carga, a taxa de uso dos terminais portuários e aeroportuários, qual o custo de movimentação interna, quais são os impostos de exportação e as diversas taxas que a gente tem que pagar aí nesse processo, tá? Os impostos incidentes nessas operações de compras, quando recuperáveis, a gente já viu o ICMS, IPI, o PIS e o COFINS, eles não são contabilizados no estoque dos materiais. E sim, eles são impostos que a gente vai recuperar na hora da venda do ativo, tá? Contudo, apesar de, em termos tributários, a gente tratar de forma diferenciada de outros gastos, a logística deve receber informações sobre os custos que estão sendo incidentes nessas operações, tá? Seja ela operação de distribuição ou de abastecimento. E a gente tem que tomar
ações para poder reduzir esses custos. Por exemplo, os impostos incidentes no processo de importação, exportação e de circulação de mercadorias também, tá? Para separar esses custos de abastecimento por itens de materiais, a gente tem uma dificuldade aí de identificação, como a gente viu, porque as empresas vão negociar suas compras. Isso vai minimizar custo com frete, com espaço no container, com veículo e tal, mas na hora de segregar, na hora de separar para a gente colocar no balancete, a gente vai ter problema, tá? Uma proposta para a gente definir esses custos seria direcionar os custos, né? Alocar eles em cada um dos itens de materiais ou componentes. Por exemplo, um direcionador de custo muito usado é a densidade, né? A relação entre peso e volume de cada item em relação ao total de itens que foi transportado. Aí a gente teria uma ideia de custo unitário de item, tá? Quando a gente não tem isso na nota fiscal. Depois que são armazenados, a partir dos momentos que aqueles materiais estão requisitados para serem utilizados no processo produtivo, a gente vai ter custos associados aí à logística desse material, tá? A gente também tem o custo logístico de planta, que são aqueles custos que estão contemplados os lotes e o custo com planejamento, programação e controle da produção, tá? Em termos de redução dos custos logísticos, a gente já sabe que tem uma alternativa que é o Just in Time, que é utilizado bastante pelas empresas para a gente sincronizar a entrega das peças pelo fornecedor de acordo com a nossa produção, tá? Essa seria a produção aí puxada, né? Que a gente só vai produzir depois que o cliente compra. Então, a gente vai ter esse estoque necessário somente para fazer aqueles produtos que aquele cliente encomendou, tá? E aí, a gente vai trabalhar com inventário mínimo. Inventário mínimo ou a gente chama de inventário minimizado, tá? Os custos com o PCP, que é o planejamento e controle da produção, a gente vai ter a sincronização das entradas, que é os materiais, para que as necessidades de saída, que é os produtos, sejam atendidas, tá? Então, a gente tem que verificar o quê? Gasto com mão de obra, gasto com o sistema utilizado, que é a tecnologia da informação também, tá? Para um PCP eficiente, a gente vai ter que usar a TI, não tem jeito, tá? O problema dessas atividades é a gente determinar quando, onde e quanto deve ser produzido, tá? Observando a capacidade instalada da produção, assim como as vendas, os níveis de inventário, a armazenagem, os modais e as restrições, tá? Os principais riscos associados à logística da planta que a gente visualiza seria o custo de manutenção dos inventários dos produtos em processo, aqueles custos que são relativos à armazenagem, o manuseio e a movimentação dos produtos na planta, tá? Que seria o quê? Mão de obra, depreciação das empilhadeiras, dos carrinhos, etc. As embalagens e os dispositivos de movimentação também. Então, são 3 custos principais que vão ocorrer ao longo dos processos e, dependendo da decisão a ser tomada, eles vão ser identificados, classificados e acumulados em função do objeto, que é esforço da produção. Por exemplo, os produtos, os roteiros de produção, de acordo com cada fábrica, tá? Para que a gente realize essa atividade de planejar e programar, bem como a gente controle a produção, a gente tem que revisar o planejamento da nossa demanda, quais são as políticas de inventário, quais são as restrições de recursos e capacidades, e levar em consideração que o nosso mix de produtos pode ser variado ou não, tá? Isso evitando o quê? Falha ou desperdício no nosso sistema logístico, né? Evitando aqueles custos ocultos. Após o processo produtivo, quando o produto está disponível, a gente vai ter os custos de logística e distribuição, que a gente vai ver agora. De forma bastante ampla, todos os gastos incorridos após a fabricação, eles são considerados como custos de distribuição, tá? Os bens e os serviços, eles vão se movimentar ao longo dos canais de distribuição, e esse é o nosso quarto P, né, do marketing, né? Preço, produto, preço, prazo e promoção. No nosso caso é a praça, né? Os custos das operações logísticas que ocorrem em um processo de distribuição, eles vão representar o custo da embalagem, custo de armazenagem e movimentação, custo de estocagem, custo de transporte e custo com tecnologia de informação, tá? Que seria a segunda e terceira fase aí do nosso processamento de pedidos. Os custos de distribuição, dependendo da decisão que é tomada, eles deveriam ser identificados, classificados em função dos objetos de custeio que estão relacionados, né, à aplicação do esforço da distribuição. Por exemplo, os clientes, os canais de distribuição, as regiões que a gente vai levar aqueles produtos, tá? Isso tudo vai
esses elementos estão direcionados ao longo da nossa cadeia de abastecimento, ao longo do nosso supply chain, né? E os gestores da logística, eles são responsáveis pelas decisões, por essas decisões logísticas. E o objetivo principal deles é que os benefícios sejam maiores que os custos, é tudo que a gente procura, né? Então, as informações disponíveis para tomar dessas decisões, elas têm que ser compreensíveis, têm que ser úteis, têm que ser relevantes, confiáveis e oportunas. E, para isso, a atividade logística, né, necessita de informações de custo logístico para poder direcionar essa tomada de decisão, tá? Agora, a gente tem a aplicação do nosso custo logístico total, que é o cálculo efetivo do nosso custo logístico, né? A gente vai ver duas fórmulas, tá? Para o custo logístico total, que seria essa aí, ó. SLT, que é o custo logístico total, seria o custo de armazenagem e movimentação de materiais, mais o custo de transportes, que aí vai incluir todos os modais que a gente está utilizando, ou as operações intermodais, tá? O CE, que é o custo de embalagem, todas as embalagens que são utilizadas no sistema logístico. O CMI, que é o custo de manutenção de inventário, de matéria-prima, de produto em processo ou produto acabado, todos os tipos de inventário que a gente tiver. O CTI, que é o custo de tecnologia de informação. O CDL, que é o custo decorrente dos lotes. O CTRI, que é o custo tributário, que pode ser recuperável. O CDNS, que é o custo decorrente do nível de serviço. E o CAD, que é o custo de administração logística. CTRI é não recuperável, tá? Desculpa, eu falei recuperável. E a gente pode também fazer outro somatório, que seria o custo logístico total é igual ao custo logístico de abastecimento, mais o custo logístico da planta, mais o custo logístico de distribuição, tá? A fórmula menor, mas a gente vai usar todos esses custos aqui de qualquer forma, porque eles estão embutidos aqui em cada um desses custos, tá? Então, ele não vai ser apenas um somatório dos elementos individuais, mas ele é um montante apurado, considerando que a gente já aumentou ou diminuiu esses custos através dos trade-offs, tá? A partir de agora, a gente já viu cada tipo de custo, já viu como calcular, e a gente vai ver quais são os métodos de custeios, né? Como é que a gente vai atribuir os custos aos produtos, aos processos e aos nossos objetos, tá? Por exemplo, vai depender do cliente, da região, do canal de distribuição, e a gente vai adotar visando orientar ao tomador de decisões na hora de escolher a melhor alternativa para solucionar um problema e se a gente vai precisar aplicar ações corretivas ou não, tá? Se os resultados não forem bem planejados. Vão existir vários métodos para a gente contabilizar os custos e alguns são amplamente utilizados. Por exemplo, o custeio por absorção, o custeio variável, o custeio direto e, atualmente, o baseado em atividades, que é o famoso ABC, tá? O custeio variável ele não é aceito para fins fiscais, mas é um instrumento relevante para a nossa gestão, tá? A gente vai poder identificar os produtos ou serviços que são mais rentáveis para a empresa com base na margem de contribuição deles, né? Que vai ser a diferença entre a venda e os custos e as despesas que são variáveis, tá? Esse conceito é muito utilizado na empresa para a gente tomar decisão de curto prazo, né? Avaliando, por exemplo, custo, volume e o lucro de cada produto ou cada serviço. Para a gente conhecer a margem de contribuição de cada produto ou serviço, a gente identifica quanto cada um contribui para cobrir os custos e as despesas fixas daquele período e gerar um resultado econômico positivo, que é o que a gente está procurando, que é o lucro, tá? O primeiro método de custeio que a gente vai ver é o custeio por absorção, tá? Que vai ser a apropriação de todos os gastos relativos ao esforço de produção, aos produtos elaborados ou serviços executados, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, tá? Embora ele seja feito para fins gerenciais, ele é obrigatório fiscalmente aqui no Brasil, tá? Para valorizar os estoques. Então, existem duas formas para a gente apurar esses custos pelo método de custeio de absorção, que seria realizar sem departalização, ou seja, diretamente dos produtos por meio de um critério único de apropriação, ou com departamentalização, que é alocar esses custos primeiramente a cada departamento e depois aos produtos, tá? Os custos diretos, indiretos, variáveis e fixos são atribuídos à produção em andamento e eles são contemplados na hora da valorização do estoque de produtos acabados
e só vão afetar o exercício no momento da sua venda, tá? Na hora de ser os custos de produtos vendidos, tá? Que eles vão ser alocados aí. As despesas comerciais, administrativas e financeiras vão ser tratadas como despesas do período, tá? O custeio por absorção com departamentalização, ele vai proporcionar uma fonte de informação sobre cada departamento que está sendo consumidor de recursos, tá? Tanto de produção quanto de apoio, que seria o de serviços, tá? Inicialmente, a fábrica ela vai ser separada em centros de custos auxiliares, sendo que os custos indiretos eles vão ser imputados a cada um desses centros, tá? Por meio de vários critérios de rateio, né, de divisão. E na sequência, esses custos auxiliares eles vão ser distribuídos aos centros produtivos e vai ter também um critério de alocação para a gente distribuir esses custos, tá? Os custos dos centros produtivos eles são apropriados aos produtos por meio de um único critério. Por exemplo, horas de mão de obra direta, que seria a hora homem, o valor da mão de obra direta, que seria a hora máquina, entre outros, tá? Que a gente vai alocar aí. E o método de ABC, que é o custeio baseado em atividades, também é muito usado e está em aceitação pela maioria das empresas, tá? Porque precisa o quê? De uma necessidade imediata de resposta para a competição global. O método ABC, ele vai se basear assim, ó, à medida que cresce, por exemplo, à medida que cresce a sua aplicação, vai ser um procedimento administrativo que vai ser muito inestimável, tá? Vai ter um valor aí muito grande para a empresa. Os profissionais de custos, eles estavam procurando um sistema que permitisse o melhor acompanhamento dos gastos empresariais e superar aquelas distorções que vai ter em métodos tradicionais de custeio. A gente viu que no método de absorção, a gente distribuía os custos de produção e de apoio para os departamentos. Na hora de fazer essa divisão, na hora de fazer esse rateio, a gente podia fazer de uma forma equivocada, tá? Ou fazer de formas diferentes. E aqui no método ABC, a gente não tem essa prerrogativa, tá? Atendendo às exigências da administração moderna, o método ABC não é mais um modismo, tá? Como o pessoal falava antes. A gente sabe que no meio de cursos o pessoal é muito conservador. Então, dizer que o ABC não iria vingar e que só os métodos tradicionais eram interessantes, tá? A gente chama de ABC, que seria o Activity Based Costing, que é um sistema de custeio baseado na análise das atividades significativas desenvolvidas pela empresa, tá? A gente tem que deixar bem claro que o ABC ele é entendido preferencialmente como um complemento do sistema tradicional, tá? Então, a gente não vai substituir o nosso sistema contábil, tá? Que já está sendo usado pelo ABC. A gente pode manter a nossa estrutura contábil tradicional, tá? E adaptar ou detalhar de acordo com o que a gente está fazendo de moderno, né? Com o que a gente está trabalhando agora. Por exemplo, o centro de interesse. O interesse do sistema ABC ele vai ser nos gastos indiretos, uma vez que os custos primários com mão de obra e material vão ser atribuídos aos bens e serviços que são produzidos e não vai ter problema de custeio, tá? Que vai ser contornado por esses sistemas de custos tradicionais. Os custos indiretos do setor produtivo eles vão ser alocados com base na mão de obra, só que estudos mais detalhados do processo de produção poderiam apresentar uma melhor distribuição desses custos por produto, tá? O custeio por atividade, ele veio ajudar na apuração dos custos unitários. Lembra que a gente viu que, às vezes, é difícil a gente ver o custo unitário de cada produto? Agora, com a ABC fica mais fácil, né? A produtividade, ela vai ter um custo fixo significativo que aparece nos custos indiretos da produção, né? Esse custo vai substituir parte daqueles custos com mão de obra. O custeio por atividade também aprofunda e melhora a análise e a composição dos nossos custos indiretos. E a maior importância dele é durante a implantação do sistema, no qual a gente vai ter uma análise detalhada do processo produtivo e vai permitir identificar e consolidar as atividades que vão agregar ou não agregar valor para o consumidor, eliminando sempre essas últimas, né? Sempre que possível, a gente vai ter que eliminar algumas atividades. Porém, existem atividades que não agregam valor, mas que são essenciais para o nosso produto. Essas, infelizmente, deverão ser mantidas. Mas as que não agregam valor e não são importantes, vamos eliminar, tá? Com o custeio por atividade, os custos são mais exatos
e a gente vai ter umas decisões gerenciais mais conscientes e a gente vai ter uma melhor compreensão dos nossos custos de produção, tá? O método ABC na logística, a gente viu que as decisões logísticas elas influenciam o fluxo dos bens e as atividades que vão apoiar esse fluxo e determinam seus custos, tá? Esses custos logísticos eles não podem ser monitorados sem o controle das atividades e dos processos. No caso da logística, os objetivos do ABC eles vão permanecer importantes, embora o foco seja, por exemplo, o pedido de um cliente, onde a gente vai identificar todas as atividades que são associadas a isso, os custos relevantes ao trabalho necessário para cumprir aquelas atividades, tá? Assim, o custeio ABC ele deve fornecer à administração as informações necessárias para que a gente determine se certo cliente, produto ou serviço é rentável para a nossa empresa. E isso a gente vai fazer confrontando as receitas com os custos daqueles produtos, tá? O ABC, então, evoluiu como uma abordagem alternativa para a gente obter informações mais precisas sobre os custos, gerando informações mais acuradas pelo uso dos direcionadores, que a gente viu, para atribuir custos com base no consumo, ao invés de alocar esses custos logísticos como um todo para depois alocar os produtos, tá? Algumas empresas vão demonstrar interesse pela implementação do ABC por algumas razões. Por exemplo, eles determinam os fatores que vão direcionar os custos logísticos, que seriam os agentes causadores de custos. Eles vão atribuir os custos logísticos aos grupos de produtos, tá? A gente vai obter dados mais precisos. A gente vai determinar como a logística contribui para a rentabilidade da empresa. A gente vai saber quais os clientes mais rentáveis, as regiões ou canais de distribuição que são melhores para a nossa empresa. E a gente vai focar os esforços de reengenharia nos processos e os benefícios de custos resultantes, tá? Então, a gente viu que esse é um método muito útil para a gestão logística. Ele vai mostrar como o processo de custeio vai mensurar o desempenho do processo logístico. Então, ele vai apresentar mais claramente essa ligação entre a rentabilidade da empresa e os custos. E a análise de cada uma dessas atividades vai fazer com que a gente identifique oportunidades para reduzir os custos e melhorar o desempenho dos nossos serviços. Ele vai fornecer um direcionamento para as empresas que atuam em logística e vai ter um sistema mais adequado aí para o custeio dessas atividades e para a mensuração desse desempenho. Isso pode ser levado de muitas formas. Pode ser simples a mais sofisticada, tá? Depende de como você está utilizando aí o seu ABC, de como você vai estruturar ele dentro da sua empresa, tá? Para desenvolver uma estratégia com base na metodologia ABC, a gente vai ter que criar um modelo de custo que atenda às necessidades estratégicas, tá, da nossa empresa. Por exemplo, seria uma unidade de negócio, seria por grupo de produto, seria por determinado cliente ou por um tipo de canal de distribuição, tá? A gente tem que estudar todos, tá? As vantagens aí do custo ABC na logística. O gestor logístico, diante de uma situação de mudança, ele vai ser forçado a compreender toda a operação que lhe foi confiada para implantar as melhorias necessárias. O ABC vai fornecer a perspicácia para auxiliar ele a ter um claro entendimento do processo e como reagir em diferentes situações, tá? Diante dos resultados, ele vai tomar ações corretivas para melhorar o serviço e minimizar os custos e ainda ver quais são os possíveis trade-offs dentro do seu processo. Aqui a gente tem algumas vantagens, ó. Fornecer introspecção sobre os direcionadores de custo, identificar mudanças em potencial, determinar a rentabilidade do cliente, aumentar a utilização dos recursos, fornecer um desenvolvimento na avaliação das atividades, fornecer uma base para o programa de melhoria contínua, que é o Kaizen, fornecer dados de apoio à decisão e apurar a rentabilidade por cliente, tá? O ABC fornece também uma oportunidade para a gente analisar a logística na cadeia de suprimentos. Então, a gente vai identificar a oportunidade para eliminar atividades que não vão agregar valor nessa cadeia, tá? E a gente vai verificar se estão com padrões excessivos de recurso consumido ou algumas alternativas para a gente reestruturar nossa cadeia. E a gente também pode fazer uma reengenharia dos nossos processos, visando obter vantagem competitiva, tá? Através de quê? Da análise da curva ABC, tá? No grupo A, a gente vai ter 20% dos itens que vão representar 80% dos nossos custos. No grupo B, a gente vai ter 30% dos itens que vão representar 15% dos nossos custos. E no grupo C, a gente vai ter 50% dos itens que representam 5% dos nossos custos.
Então, através da curva ABC, no nosso estoque, a gente vai saber quais são os produtos, tá? Que estão no nosso grupo A, ou seja, quais são os produtos que vão representar o maior custo no meu inventário, quais são aqueles que representam o custo intermediário e aqueles que têm o menor custo dentre os meus produtos, tá? Apesar de ter muitas vantagens, tudo tem sua desvantagem, tá? E um dos obstáculos do ABC é que a gente possa, apesar da gente poder alocar os custos de maneira mais rigorosa, a gente pode estar analisando uma hipótese que pode não ser verdadeira, tá? Porque a gente vai pegar os custos e a gente vai direcionar o produto e rastrear ou alocar aquele produto, tá? Só que o custo de canal de distribuição e a rentabilidade dele não são direcionados só aos produtos, mas também aos serviços que a gente vai estar oferecendo ao cliente, tá? Então, um dos maiores problemas para aplicar o ABC é mensurar os desperdícios e os custos de capacidade ociosa, que são difíceis de ser monitorados nos processos, mas que não podem deixar de aparecer, tá? Esse é o diferencial em relação dos outros métodos e isso pode dificultar nossa análise do custo total. E outra desvantagem é que, apesar de melhorar a qualidade da informação dos custos, ele pode ser muito complexo para implementar e analisar, porque tem que ter muitos controles, tá? Aí a gente tem que ter muitas análises, por exemplo, centenas de análises para obter as informações sobre cada atividade. Tem que utilizar direcionadores de custos, muito mais do que para os outros métodos, para a gente poder apropriar bem os custos indiretos entre os produtos, entre processos, entre canais de distribuição, entre os clientes e entre os mercados. Então, apesar de ter muitas vantagens, ele tem algumas dessas desvantagens aí que a gente pode tentar contornar, né? Para a gente ter um conhecimento desses custos logísticos, é fundamental que a gente saiba como reduzir esses custos, né? As despesas, elas são diferentes entre si e a gente tem que criar planos de ação pensando em cada etapa do sistema logístico e buscar maneiras para deixar esse sistema mais eficaz, tá? Nesse processo, é fundamental que a gente consiga mapear os nossos processos, identificando falhas e desperdícios, avaliando todas as sequências operacionais e adotando práticas para que as nossas etapas fiquem mais eficientes, tá? Evitando o quê? Gargalos e restrições. Esse é um trabalho amplo, é um trabalho detalhado e a gente vai poder identificar todas as inconsistências que a gente tem nos nossos processos. O mapeamento é o primeiro passo para a gente ter processos eficientes, tá? Outra maneira de garantir a eficácia desses processos é a gente automatizá-los, né? Porque eles vão ficar mais rápidos e mais eficientes. E a realização de procedimentos manuais muitas vezes pode causar aumento de gastos, porque a gente vai perder mais tempo e vai ter mais risco de erro, tá? E tornar isso um gargalo. Assim, tarefas que são muito burocráticas e repetitivas vão ter impacto direto no preço final do nosso produto e a gente pode estar perdendo lucro e competitividade aí no mercado. Além de automatizar os nossos processos, a gente tem que integrar os sistemas agilizando esses processos, tá? E a cadeia logística ela vai ser extremamente ampla e vai trabalhar com uma infinidade de informações que precisam ser cruzadas de forma rápida e sincronizada. O resultado é que a gente vai ter mais informação qualificada e atualizada e o controle de toda a cadeia logística, simplificando aí e agilizando a nossa tomada de decisão, tá? Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Deu esse resumão aí geral de tudo que a gente aprendeu e a gente pode estudar para nossa prova aí na semana que vem, tá bom, pessoal? Até a próxima!